Saudações alvinegras, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do Botafogo agora. Bora da Central do Mercado. Emanuel Araújo vai atualizar essas transações pra gente. Fala aí, Emanuel. Fluminense que quer o Savarino, que está no Botafogo. O Botafogo até já acenou querendo uma joia de Xerém, né? O William Ricardo. E o Fluminense pretende entrar nessa negociação com o Wallace Davi, mas o Botafogo ainda não abriu a negociação. O Botafogo encerrou 2025 e já iniciou 2026 de uma forma um tanto turbulenta, porque no último dia do ano o Botafogo foi punido pela FIFA com transfer ban e está impedido de registrar jogadores pelas próximas 3 janelas de transferências. O Botafogo não pode registrar os jogadores recém-contratados e nem irá partir para outra negociação sem poder fazer esse registro. A gente preparou um VT explicando essa crise no Alvinegro e na volta, bora falar sobre essa situação. Roda aí. Uma virada de ano nada animadora para o torcedor botafoguense. Após um 2025 tenso, com uma série de problemas dentro e fora de campo, o Botafogo começou 2026 no meio de mais uma turbulência que desanima os alvinegros. No último dia 31, o clube, administrado por John Textor, sofreu um transfer ban pela FIFA e está impedido de registrar jogadores pelas próximas 3 janelas a partir do dia da decisão. A motivação é a falta de pagamento por parte do Glorioso ao Atlanta United na compra do meia Thiago Almada. Na época, o clube deixou de pagar 21 milhões de dólares, algo em torno de 114 milhões de reais, ao time americano e foi condenado a quitar essa quantia à vista. No último dia 9, o alvinegro foi notificado da perda do caso na Corte Arbitral do Esporte e, desde então, a diretoria iniciou conversas com o Atlanta para renegociar as parcelas da dívida, já que não tem condições de pagar o valor à vista. Em nota divulgada no início do mês, o Botafogo afirmou que Textor, acionista majoritário da SAF, possui recursos totalmente garantidos para quitar as pendências. Caso o Atlanta dê sinal positivo para a negociação, o que ainda não aconteceu, aí sim, o transfer ban poderia cair pelas demonstrações de garantias financeiras dadas para acabar com a dívida. Indignados, torcedores foram às redes sociais reclamar da crise e em mais uma nota durante o Réveillon, o Botafogo se manifestou, afirmando que as conversas foram pausadas em razão do recesso de fim de ano e serão retomadas em breve, além de esperar que o tema seja resolvido o quanto antes ou logo no começo da janela de transferências. O clube ainda prometeu ser muito ativo na contratação de jogadores neste mês de janeiro. Enquanto isso, o Botafogo, que para a temporada terá o técnico Martim Anselmi no comando do elenco, mantém a busca por reforços. 2 jogadores já foram contratados, Lucas Vidalba e Riquelme, mas até que o transfer ban caia, os 2 não poderão ser inscritos e registrados. Os acordos com ambos já estão assinados e fechados, porém, até que tudo se resolva, eles só poderão treinar sem participar de jogos oficiais pelo clube. A situação é preocupante, já que o time estreia no Campeonato Carioca dia 15 contra a Portuguesa. Mas o torcedor segue na expectativa de que tudo se resolva o quanto antes, na esperança de que dias melhores retornem. Olha, mais um ano que a gente começa com o Botafogo largando atrás devido a problemas extracampo. A gente lembra do ano passado, a demora que o Botafogo teve em procurar um novo treinador, em reformular o elenco e aquele papo que o campeonato Textor, a temporada no futebol brasileiro só começa em março, abril, e aí deu no que deu, o Botafogo não ganhou nada no ano passado e os próprios torcedores do Botafogo dizendo que o início do ano acabou comprometendo toda a temporada e agora a gente vê esse problema para contratar, o Botafogo precisa contratar e não pode fazer o registro dos jogadores se não acertar essa dívida com o time americano. E uma observação importante, esse ano não tem nem esse papo de que vai começar só lá, porque o brasileiro só vem em março, abril. Não, o brasileiro começa dia 28 de janeiro. Ele já pode comprometer o ano do Botafogo essa situação. Pois é, Flavinho, como você bem mencionou aí na sua introdução, quando o torcedor alvinegro achava que iria ocorrer tudo bem dentro do planejamento, eis que surge um transfer ban. Eu até acho que
que o John Textor ele vai conseguir resolver essa situação, porque eu não acredito... Se acertar com o time americano, a FIFA tira essa punição. Exatamente. Né? Eu não acredito que ele vai deixar o Botafogo num transfer ban por 3 janelas, ou seja, até 2027. Até acho que isso vai resolver. A questão para mim é para o mercado. Qual é o recado que o Botafogo passa para o mercado? E eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu recentemente. O Atlético Goianiense estava vendendo um jogador para o Botafogo, joia considerado joia, o Palmeiras também tentou. E aí o presidente do Atlético Goianiense comentou comigo o seguinte: olha, eu ia vender para o Botafogo. A proposta do Botafogo era sensacional, só que era de maneira parcelada e eu pedi garantias bancárias. E aí o Botafogo não apresentou. Então, como não apresentou, eu preferi vender para o Red Bull Bragantino, que me fez uma proposta para pagar à vista. Então, com toda essa situação, passo o recado para o mercado seguinte: será que o Botafogo vai ter condições de cumprir o acordo combinado? Acaba dificultando a vida do Botafogo para futuras transferências, porque eu não acredito, de fato, que o transfer ban vai continuar. Acho até que o Botafogo vai dar um jeito na figura do John Textor. Mas o recado que passa para o mercado é: será que dá para confiar nas transações que você fizer com o Botafogo, nos acordos que você fizer com o Botafogo? Isso com certeza vai ficar mais difícil para o Botafogo para fazer contratações futuramente. Pelo menos eu acredito nisso. Acho que o Botafogo vai conseguir resolver essa situação do transfer ban, porque não dá para você ficar 3 janelas sem poder registrar jogadores pensando na montagem do elenco. E pensa, o Dedé, chegou um técnico novo agora, o Martin Anselmi, chega para trabalhar, o argentino certamente analisou o elenco, precisa de contratações, o Botafogo não tem um elenco recheado, como tinha lá em 24, ano passado já teve dificuldade. Esse ano perdeu o Cuiabá no lateral esquerdo, precisa de um volante, o Marlon Freitas saiu, está atrás de um zagueiro também, e tem que correr contra o tempo. Tudo bem, deve acertar, mas quando? Aquela história do ano passado, vai procurar com calma um novo técnico, demorou muito, não pode demorar. O brasileiro já está batendo aí dia 28, Dedé, tem que correr contra o tempo e tem negociação. Está precisando de um volante por causa da saída do Marlon Freitas. Um deles pode ser o garoto do Fluminense, o Wallace Davi. O Fluminense tem interesse no Savarino. É verdade. Você analisasse essa situação e passasse essa informação também. É verdade, né, Vilink, que vocês já disseram muito bem aí. Sempre atrapalha, né? Atrapalha o planejamento de uma forma que o próprio torcedor fica frustrado, né? Porque achou como esse ano seria melhor, né? Começaria bem, como foi ruim ano passado. E o próprio treinador que está chegando agora, já, com certeza já detectou algumas carências no elenco, né? E tem 2 jogadores contratados que não podem ser registrados. Também acho que vai se resolver, né? Tem a questão do final do ano, só não pode demorar muito. Com relação à questão do Savarino, o Fluminense demonstra interesse em Savarino, né? O Savarino vem recebendo muitas propostas do futebol brasileiro, Corinthians, São Paulo, Grêmio chegou a consultar, mas o Savarino não tem vontade de sair do Rio de Janeiro, está bem adaptado com a sua família no Rio de Janeiro, e o Fluminense apareceu como uma opção, mas o Botafogo já disse o seguinte: apesar de estar a questão do transfer ban, só faz negócio com o Fluminense se o Wallace Davi estiver envolvido, que é um jovem de Xerém, 17 anos, tá? É uma das joias que o Fluminense tem lá. Aí o Fluminense ficou de ver se vai incluir o Wallace Davi e mais um dinheiro ou se vai sair da negociação, porque o Botafogo já bateu o pé. Só tem negociação do Savarino se colocar o Wallace Davi, que é um volante muito promissor do Fluminense, Vilink. Você acha que é uma boa pro Fluminense, pro Botafogo? Quem se dá bem aí não seria um troca-troca, né? Não seria. O garoto é novo também, promissor, mas o Savarino já está consolidado, né? O Savarino é um jogador que o Zubeldia, o estilo do Savarino é um jogador que o Zubeldia pediu, né? Um jogador que joga por dentro, de esquerda para direita, é o que ele já mapeou. Camisa 10, né? Camisa 10, já tem o Ganso e o Acosta ali, né? Mas é um jogador que ele fez, a forma de jogar do Savarino pode ser mais ou menos como ele fez com o Luciano no São Paulo. De fato, o Fluminense tem essa carência desse tipo de jogador. O Savarino é um jogador que se enquadra bem nesse perfil. É um jogador consolidado, é um grande jogador. E com relação ao Wallace Davi, é um jovem diferente. A gente estava sempre falando, jovem promissor, mas também não tem a garantia que ele vai chegar no profissional e vai arrebentar, né? Vai ser um outro André, né? O garoto não vingar, né? Pode vingar como pode não vingar. O Botafogo recebe essa aposta, mas o Fluminense tem muita necessidade do jogador também. Eu confesso, eu não sei se o Fluminense vai partir para finalizar o negócio colocando o Wallace Davi em jogo, até porque também ele é muito bem escauteado lá pelo pessoal do Fluminense, Vilink. Ô, Venê, o garoto, o Wallace Davi, seria um investimento, né? Não sei nem se está pronto para ser titulado, um grande clube como o Botafogo, tem 17 anos, ele falou, seria um investimento. Agora o Savarino é o craque do time hoje, aí você perde Cuiabano, já perdeu jogadores importantes, e se o Botafogo perde o Savarino, desmonta completamente aquela espinha dorsal e aí vai ter que ir no mercado e procurar um camisa 10? E entra justamente naquela crítica que a gente vem fazendo ao Botafogo nos últimos programas aqui, Vinick, na questão da rotatividade do elenco, porque de fato isso chama atenção. Tá demais, o Botafogo né? Tá demais.
A gente vê muitos jogadores passando e rapidamente saindo. Eu, particularmente, se eu fosse o dirigente do Botafogo, eu não faria esse negócio, porque eu acho que o Savarino é um jogador extremamente importante para o elenco identificado, um jogador importante, campeão. Embora não tenha feito uma temporada como fez em 2024, mas Caiu, em 2024 ele tinha Thiago Almada ao lado dele, Luiz Henrique ao lado dele, a vida dele era muito mais fácil. Igor Jesus ao lado dele. Em 2025 teve uma inconstância danada, então assim, não é justo você criticar a temporada do Savarino por conta do que foi apresentado em 2025. Eu, particularmente, não faria o negócio. Não pelo Wallace, porque eu acho um bom jogador também e se encaixa no perfil de contratação no Botafogo ultimamente. Por exemplo, o zagueiro Riquelme é um zagueiro jovem, que tem um grande potencial de seleção brasileira. Mas o Botafogo, se você reparar, ultimamente tem feito muitas contratações assim, pensando a longo prazo. Pensando numa revenda futura, em preparar o jogador e vender futuramente. Se encaixa nesse perfil de contratação. Então eu não faria negócio, se eu fosse o Botafogo, não pelo Wallace, que eu acho um bom jogador. Acho que o Botafogo poderia buscar a contratação numa operação à parte. Mas eu não liberaria o Savarino. Eu acho um jogador extremamente importante. A não ser que o novo treinador chegue e fale assim, ó, não vou usar o Savarino. Não é o estilo de jogador que eu queira, não vai ser pouco utilizado, vai se desvalorizar, então é melhor fazer negócio logo. Ou o próprio Savarino virar para a diretoria do Botafogo e falar, eu quero respirar novos ares. E o Fluminense para mim é uma boa, porque como disse o Andrezinho aqui, quero ficar no Rio de Janeiro, já estou adaptado. Então depende de uma série de fatores. Agora, se você me pergunta assim, Vene, você é dirigente do Botafogo, você liberaria o Savarino? Hoje, minha resposta é não. Também só complementando a resposta do Vene, eu acho que o Botafogo já mostrou pro Savarino, e tantas propostas, quase teve uma com o São Paulo também, uma negociação, que ele não conta muito, né? O Savarino hoje é um dos maiores salários do Botafogo, né? Então pode ser também, querer também se desfazer. Teve até algo da Arábia, né? Pra enxugar a folha, né? A folha aí. Eu acho que pode ser por isso que o Botafogo tá tentando ver se consegue tirar o Savarino, mas como tecnicamente é um baita de um jogador, né? Agora, se isso vai rolar... Eu gosto dele também. Que coisa, né? Há 2 anos o Botafogo cheio do dinheiro, milionário, contratando todo mundo, e agora aí com essa dívida, sem poder contratar jogadores, pra todo mundo abrir o olho, que a história de SAF pode ser bom. Vai do céu ao inferno também, né? De um ano pro outro. Complicado isso aí, olha. E além de toda essa situação, o Botafogo começou 2026 com despedidas. 5 jogadores saíram com a chegada do ano novo. O Cuiabano... Esse vai deixar saudade, né? Ele estava já emprestado pelo Nottingham Forest da Inglaterra, foi, voltou e agora fica de vez na Inglaterra, ao que parece, né? O Mastriani, o atacante, que não teve poucas chances, não foi bem no Botafogo, assim como os zagueiros de Gabriel Silva. Lucas Alter estava no Vitória, agora vai jogar nos Estados Unidos. Felipe Sampaio foi a primeira contratação, o zagueiro, né, da era. Textor também não foi aproveitado, nem jogou esse último ano, já saiu também. O Cuiabano, é claro que teve a participação maior, né, o camisa 6, tem bons números, né, 2 temporadas, 77 jogos, 10 gols marcados, 8 assistências. Esse vai fazer falta, apesar do Botafogo ter na lateral esquerda a reposição, tem o Marçal, tem Alex Telles, mas parece que vai ao mercado também procurar um lateral esquerdo mais ofensivo, talvez, com características mais próximas ao Cuiabano. Eu acho que o Cuiabano ele vai fazer falta por vários fatores, Flávio. Ele jogava até na última linha, né? Ele extremamente versátil. Ele vai bem atuando como ponta ou como lateral. Um jogador identificado com o clube. Um jogador que é, no dia a dia, importante também. Todo mundo menciona, a própria Fernandinha, quando está aqui no programa, fala da importância do Cuiabano no dia a dia. Então é um jogador que, de fato, vai fazer muita falta, embora o Botafogo esteja no mercado em busca de uma reposição. Mas fica sempre aquela dúvida, como que vai ser essa reposição? Será que vai dar certo tal como deu o Cuiabano? E a contratação do Cuiabano foi um ótimo custo-benefício. O Botafogo contratou de uma maneira barata, junto ao Grêmio na ocasião, e aí agora vende para um clube inglês. Eu achei até que o Botafogo fosse fazer um esforço para ele continuar mais um período aqui por empréstimo, que para ele, na minha concepção, seria bom também, porque lá na Inglaterra agora é meio de temporada. No lugar dele, eu buscaria ficar mais 6 meses aqui no futebol brasileiro. Chegar no início. E jogaria lá a partir do início da próxima temporada no futebol inglês. Mas enfim, não tem jeito, o negócio já foi feito e agora o Botafogo precisa de uma reposição, a ver como que vai ser essa reposição.
Olha, tem uma notícia boa também no Botafogo, inclusive lateral esquerdo, né? Porque o Marçal renovou até dezembro desse ano, fica o ano inteiro. Então, ele comemorou nas redes sociais e escreveu sobre a renovação, né? A história continua, feliz e honrado em renovar meu vínculo com o Glorioso, e a minha vontade de vencer com essa camisa só aumenta. Aqui ainda é a minha casa, temos muitos capítulos para escrever juntos. Vamos por mais, família Botafogo. O jogador ajudou a equipe como zagueiro, também mostrou versatilidade, aí nessa aí fica, o cara identificado também. Também eu acho que não tem um mercado. Foi mais um que saiu e voltou, né? É isso. Também. Lembra disso, A volta né? dos que não foram, né? É isso. Ele liberado. não renovou. Foi liberado. Aí foi liberado, deu entrevista em podcast. eu lembro Despediu. disso. Despediu E e depois voltou. Foi mais E um cara inclusive. também que joga na zaga, com a saída do Cuiabano, importante a permanência do Marçal. Foi muito bem, né, no final da temporada, né? Ajudou o Botafogo, jogou contra o Cruzeiro. Destacou, meteu fazendo gol. Fazendo gol, sofrendo Foi. pênalti, Na né? reta Então, final ele reta final cresceu. ele foi muito bem, o Marçal, e é justa essa renovação por parte do Botafogo, porque ele realmente mostrou que ele tem espaço nesse elenco, né? Então, bola dentro da diretoria do Botafogo e renovando com o Marçal. Pô, tem um cara que também joga na zaga, né? Versatilidade, ele ganha ponto também. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.